Saudações, meus amigos. Hoje estamos aqui iniciando o nosso podcast, que é Papo de Direito. Não é papo de direita nem de esquerda, é papo de direito. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Dr. Júnior Soares, advogado, compositor. Depois ele vai contar um pouco da vida dele aqui, aí vai ser muito interessante. Estamos também aqui com o nosso grande amigo, nosso irmão, sócio, na verdade ele é o nosso patrão, Dr. Bidan Santa Infaga, conhecido popularmente como Bidan. E aí nós estamos aqui com o doutor, entre outras coisas, o Dr. Júnior, ele é especialista na área de direito previdenciário. E como todos sabem, recentemente tiveram algumas alterações, algumas mudanças no direito previdenciário, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Dr. Júnior. Dr. Júnior, tudo bem com o senhor? Tudo, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com os ilustres aqui, compartilhando aí, de experiências também, informações muito relevantes. No direito previdenciário, houve mudança sim, impacto muito grande para o brasileiro, o trabalhador, o aposentado também. Doutor, então vamos lá, doutor, direto à pergunta, que eu fiz a pergunta para o senhor, viu? Parece que está muito ensaiado isso aqui. Doutor, nós queremos saber o seguinte: a reforma da Previdência, ela trouxe benefícios para o trabalhador, trouxe benefícios para o país? O que foi a reforma da Previdência, doutor? Que até hoje eu sou perguntado a respeito dessa reforma da Previdência. Eu particularmente não conheço muita coisa sobre o assunto, e eu gostaria de ter a opinião do senhor. A reforma foi boa ou não foi, doutor? A reforma ela foi boa para o erário público, ou seja, governo, cofres públicos. Para o brasileiro não, para o brasileiro foi drástico. Teve muitas mudanças aí que trouxe uma desvantagem financeira para o brasileiro, porque hoje, como todo mundo sabe, a parte que dói mais no ser humano, no corpo do ser humano, é o bolso. Infelizmente é isso, é o bolso. Então, teve mudanças sim, prejudiciais para o brasileiro, que realmente trouxe também um impacto muito grande para os consumidores também, porque tem pessoas desempregadas, então afetou no geral, provocou uma reação em cadeia. E o fato de o erário público ter uma vantagem sobre tudo isso, não é uma grande vantagem também, porque tem vários setores econômicos aí, que podem suprir aí o déficit, para levantar o superávit do PIB brasileiro. Bom, doutor, deixa eu tomar pergunta aqui para perguntar um pouquinho sobre o Ilustres, que está nos explicando aqui algo interessante, porque a gente não tivesse informações a respeito. Eu gostaria de saber quais são as mudanças relevantes que aconteceram durante essa reforma previdenciária junto à população brasileira. Bom, teve grandes mudanças, sim. Uma das mudanças que eu posso ressaltar aqui na aposentadoria especial, por exemplo. A aposentadoria especial é uma das aposentadorias mais rentáveis que existe dentro aí do direito previdenciário brasileiro, porque ela não envolve apenas incapacidade, envolve aí um tempo mínimo para você se aposentar, as pessoas que foi expostas aí a agentes nocivos durante todo o seu período laboral. E antigamente, antes da reforma da Previdência, vamos esclarecer isso, antes da reforma da Previdência, não havia essa disposição de tempo, de idade para se aposentar por tempo especial. Hoje já existe. Hoje não existia uma regra finalizada. A única regra que existia era cumprir um tempo, seja de 25, seja de 20 ou seja de 15, tá? Cada um com seus requisitos pormenorizados ali, específicos. Só que com a reforma agora existe todas as aposentadorias, benefícios, principalmente a aposentadoria, existe uma regra de transição. E agora está podendo contar com idade, que piorou para o brasileiro, infelizmente. Hoje o brasileiro, vamos dizer aí, a categoria das pessoas que são expostas por agentes nocivos em geral, que aí a gente pode levantar que são 25 anos,
Hoje, infelizmente, por uma regra de pontos, você tem que somar aí no máximo 89 pontos, se não me falha a memória, e se aposenta a partir de 60 anos. Isso eu queria perguntar, doutor, a idade mínima, então, para homem e mulher é a mesma ou não? Como ficou essa questão da idade mínima para aposentadoria comum? A aposentadoria comum hoje, né, como eu acho que poucas pessoas sabem, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então o pessoal está aderindo à aposentadoria por idade, né, que é uma das aposentadorias programáveis. Então hoje a mulher ela se aposenta com 15 anos de tempo de contribuição, né, 180 contribuições efetivas e 62 anos. O homem se aposenta com 20 anos por tempo de contribuição para os novos tempos, depois pós-reforma, e 65 anos. Quanto à idade do homem não mudou mesmo. Só que essa questão dos 20 anos de tempo de contribuição é uma regra mais efetiva, porque ainda está valendo os 15 anos de tempo de contribuição para o homem para se aposentar por idade. Doutor, deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, houve alguma mudança? Sim, houve até umas controvérsias aí, né? Umas pisadas de bolas, né? Um pé na jaca. O governo é especialista nisso, doutor. É especialista, né? Infelizmente. E ainda foi na época do Temer, né, que aconteceu essa... Isso, essa né? alteração. Que teve a famosa medidas amargas aí que ele adotou, né? Quanto à reforma da Previdência e outras coisas. Mas enfim, né? Respondendo a sua pergunta, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, teve mudança assim, não foi só a nomenclatura mudou. Para quem não sabe, auxílio doença agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez por aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Nomes grandes que não precisavam, são os mais habituados mesmo, auxílio doença, né? Aposentadoria por invalidez. Essa foi uma das mudanças. Uma controvérsia que houve aí foi a alíquota, ou seja, a porcentagem que é estipulada por salário de benefício. A maioria dos aposentados vão saber, né, e até dos segurados que já passaram por esse tipo de benefício, que o auxílio doença, tanto antes da reforma como pós-reforma, continuou com a alíquota de 91%. Isso é um fato, né? Só que, antes da Previdência, a aposentadoria por invalidez, agora estamos falando de aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência, ela estava em 100% da alíquota. Então, você se aposentava com 100% do salário de benefício. Hoje, eu não sei o que fizeram, o legislador fez, mas quando houve essa reforma, eles parece que esqueceram, teve uma diarreia mental, não sei dizer, mas eles esqueceram de analisar tudo isso e colocaram a aposentadoria por invalidez, que é algo um pouquinho mais rentável que um auxílio, reduzir a alíquota para 60%, não se sabe o porquê. Então hoje, para você se aposentar por incapacidade, que seria 100% antigamente, hoje você se aposenta com 60%. Né? E ficou um pouco esquisito para os brasileiros, porque como uma aposentadoria ela pode ser inferior a um auxílio por incapacidade, auxílio doença. Então aí acabou nessa farofada, né? O auxílio doença hoje é 91% e a aposentadoria por invalidez 60%. Ou seja, o auxílio doença compensa mais você garantir um benefício que talvez não seja pela vida toda, pode ser indeterminado como determinável, do que uma aposentadoria por invalidez, né, que seria algo que poderia ser até para a vida toda. Então, assim, o pessoal está preferindo ficar no auxílio doença do que numa aposentadoria por invalidez. Perfeito, doutor. E agora eu vou te perguntar sobre BPC-LOAS. Isso, o que né? isso significa? Vulgarmente, né, o BPC-LOAS, o que quer dizer? O benefício de prestação continuada, né? Vulgarmente a gente chama de LOAS, né? As pessoas, né, falam assim, olha, eu posso me aposentar por LOAS? E eu falo assim, não, Alma Cebosa, não é aposentar por LOAS, porque o benefício
de prestação continuada, que vulgarmente eu falei que se chama LOAS, ele é apenas um benefício assistencial, ou seja, constituído pelo governo, até está na Constituição, né? Sobre é uma categoria de necessitados, não são contribuintes, essas pessoas não contribuem, são pessoas que ou nascem com alguma deficiência e têm o direito, né? Ou pessoas que mesmo tendo algum tipo de deficiência trabalham, tá? Tem direito também, ou aquelas pessoas que nunca houveram alguma contribuição. Só que tem seus requisitos próprios, tem duas modalidades, que é o benefício prestação de continuada, modalidade deficiência, para as pessoas que têm alguma deficiência ou nasceram com alguma deficiência, e o por idoso também, são duas categorias. Entendi. Não mudou nada pela reforma. Outra coisa que foi muito falada, muito ventilada na época da reforma previdenciária, seria que as pessoas poderiam receber valores a título de aposentadoria, por exemplo, inferiores ao salário mínimo. Isso pegou ou não pegou? Não pegou. Que bom. Não pegou, né? Hoje em dia, um dos maiores impactos que eu posso dizer em questão de dinheiro, né, do financeiro do bolso do trabalhador, foi que as contribuições de uma pessoa, por exemplo, que faz trabalho intermitente. O trabalho intermitente é a pessoa que não trabalha o padrão, né, 8 horas diárias. Ela trabalha 2, 3 horas, isso daí acaba impactando no salário, entendeu? No final do mês. Se esse salário, né, de um trabalhador intermitente, que trabalha em regime intermitente, o valor não atinge um salário mínimo, aquele tempo não vai ser, aquele mês, por exemplo, aquela contribuição que for feita pela empresa, não vai ser contado para título de aposentadoria. Então, valores, né, de salário de contribuição abaixo de um salário mínimo não conta. Antigamente contava, antes da Previdência contava, hoje não conta mais. Doutor, uma outra pergunta aqui, desculpa, Bidão, não sei se você ia perguntar alguma coisa, mas é coisa rápida. O que acontece? Na sua avaliação, esse tempo que demora para um brasileiro se aposentar hoje, dentro do requisito idade, tá? O senhor acha ele justo? Sabemos que em alguns países, por exemplo, geralmente países europeus ou mesmo os Estados Unidos da América, por exemplo, as pessoas têm um tipo de trabalho que muitas vezes não é tão pesado quanto o trabalho brasileiro, não está inserido dentro de elementos de periculosidade e etc. E lá as pessoas se aposentam após um período maior de contribuição. É claro que também a expectativa de vida lá é maior do que a nossa. Para o Brasil, o senhor acha que o que nós temos aqui hoje, ele é justo com o trabalhador, com o contribuinte ou não? Não, nunca foi, né? Nunca foi, definitivamente não. Isso aqui não é apenas a minha humilde opinião, né? Mesmo sendo especialista, mas a opinião de muitos brasileiros e com razão, né? Podemos pesar isso sim como um fator negativo, porque o trabalho, vamos dizer, o trabalho em si no Brasil é muito defasado, você trabalha muito para ganhar pouco e hoje em dia o pai de família, a mãe de família, quando se aposenta, ele se vê na obrigação de ainda voltar ao mercado de trabalho, porque a aposentadoria não sustenta, auxílio não sustenta, então foi um fator muito negativo da vida dos brasileiros. Não posso dizer ao mesmo do erário público. No erário público teve uma redução de gastos muito grande. A gente sabe que a Previdência, né, num olhar um pouco mais cirúrgico, que a Previdência ela é de um caráter geracional, natureza geracional, ou seja, a gente vai deixando para várias gerações. Então, quanto mais pessoas, por exemplo, desempregadas, isso daí inibe ali, né, no modo como vai ser gerenciada essa aposentadoria. A gente sabe que teve fraudes lá no passado, a Previdência, né, ocasionados aí por fraudadores famosos. Aí... A Previdência, doutor, ela continua sendo, ela é ou não deficitária? Porque esse argumento foi muito utilizado na época da reforma, de que o arrecadado mensalmente era menor do que o valor que era pago mensalmente a título de aposentadorias e demais benefícios para as pessoas.
Havia essa defasagem ou não? Essa defasagem, ela não existe de fato ali, né? Ali podemos dizer que pode ter sido uma jogada, né, de marketing, tudo ali, né, essa política, né, justamente porque no cenário do Brasil atual, né, o que estava muito em cima era a questão do PIB. O PIB estava tendo um déficit muito grande no PIB brasileiro. Então ainda estava na gaveta esse projeto de reforma da Previdência, quando veio aí a candidatura aí do presidente Bolsonaro. Então houve assim uma necessidade, né, de alavancar, tirar da gaveta esse projeto que já era completamente uma futura realidade aí do brasileiro, que veio aí a calhar. Então o INSS, a Previdência, ela tem várias receitas. Muito engana-se, né, quem pensa que as receitas do INSS ela só sobrevive da contribuição do salário dos trabalhadores e de outros níveis de trabalhadores, outras categorias de trabalhadores. Não. Tem várias receitas. Tem desde as empresas também contribuem para a Previdência Social, até os famosos jogos de loterias, que a gente fala aí, que valores exacerbados, tudo, aquilo ali, uma porcentagem desse custeio, desse regime de custeio, é tirado a favor da Previdência. Porque se você for pensar num geralzão, como vários brasileiros são aposentados, né, e numa cadeia de tantas pessoas trabalhadoras, como ia se sustentar esse sistema aí previdenciário? Não existe. Então, assim, tem várias receitas. Entendi. E É aí, isso aí, Vidal? doutor. Falou bem. E a questão da previdência privada, Vidal? O que você acha disso aí? Você acha que tem que ser perguntado para o doutor? Acredito que sim, doutor é especialista nessa Previdência área. Previdência privada, doutor. A gente ouve muito falar sobre esse assunto. Existem várias, eu não sei se são bancos, que tipo de empresa que são essas, né? Que oferecem a previdência privada. O senhor poderia falar alguma coisinha para a gente ou vou deixar para uma outra ocasião? Sim, rapidamente explico, né? A previdência complementar, que chamamos aí, né, da previdência privada, ela é feita, né? Ela é feita de uma maneira facultativa, você escolhe, entendeu? Onde você tem uma instituição financeira que é envolvida nisso, ela é envolvida. Há um contrato, aquele valor que você vai arrecadando todo mês, que vai contribuindo todo mês, podemos dizer assim, aquilo vai voltar para o seu bolso. E vai voltar para o seu bolso o que você contribuiu. Se você contribuiu na faixa, vamos dizer aí, de 1 milhão, né? Vamos colocar de uma maneira astronômica para o salário do Vidal, 1 milhão por mês. 1 milhão por mês, né? Vamos dizer aí, né, que você contribui aí, vamos dizer assim, que no final da sua vida, da sua pequena vida ali do brasileiro, você arrecadou aí 1 milhão. Esse 1 milhão de reais, num conjunto, ele vai, né, ser fatiado e ele vai voltar para o seu bolso. Nada mais que isso, né? Diferentemente do regime geral de previdência, que não é complementar, né? Que ali tem uma correção. E não tem teto. Não? A privada não tem teto. Tem teto. Ali é uma natureza contratual, né? A previdência, é bom esclarecer para o público, né, que a previdência complementar, ou como todos dizem, né, previdência privada, ela é de natureza contratual. Você convenciona isso com a instituição financeira, com quem vai aí, vamos dizer aí, com quem você vai contribuir ali com aquela instituição, né? Ou com quem, ou com a instituição, não precisa ser o banco necessariamente, né? Mas uma instituição financeira, ou uma instituição financeira que ressalta muito sobre essa previdência, que trabalha com a previdência privada. Entendi. Perfeito. Só uma pergunta para terminar, doutor. Já falou o bastante suficiente. E como que fica a questão da previdência para os estrangeiros que contribuíram aqui no Brasil? Depende muito, né? Se o estrangeiro vier para o Brasil, o imigrante vier para o Brasil, naturalizar, ele consegue pegar, se ele trabalhava lá no exterior, ele consegue pegar esse tempo, né? Tem que passar por trâmites burocráticos aqui no Brasil, e
ele escolher qual é o regime que ele quer se afiliar, né? Como a gente sabe, tem três tipos de regimes, né? Tem um regime próprio, que é dos servidores públicos, tem um regime geral de previdência social, que é o geralzão, que é dos trabalhadores, e existe o complementar, que é para qualquer um, né? O complementar eu tiro um pouco de reta, mas o estrangeiro que ele quer se aposentar aqui no Brasil, e ele tem tempo no exterior ali, ele pode pegar aquele tempo do exterior, ele averbar, né? Existe um documento lá no exterior para averbar no INSS, vamos dizer aí o regime geral de previdência, que é o geralzão, né? Averbando esse tempo, né? Vai ter os trâmites burocráticos da previdência e eles constam ali no CNIS, né? Que é um histórico ali do lapso temporal que você trabalhava. Doutor, Perfeito. o Bidan, ele tem 20 e poucos anos e já está pensando em se aposentar. Mas já tão novo assim? 25 anos já quer se aposentar. Doutor, foi um grande prazer conversar com o senhor aqui hoje. O doutor é o responsável pela estreia do nosso podcast. É uma grande honra, espero que o senhor retorne mais vezes aqui conosco. O Bidan também, um grande prazer estar do lado do Bidan aqui, meu irmão. Nós estamos todo dia juntos aí, mas sempre é um prazer eternizar os nossos pensamentos, as nossas falas, através da internet. Isso. Então vai estar nas redes sociais, no YouTube, em todas as redes que nós conhecemos hoje e as futuras também, eu espero. Então é uma grande satisfação. Bidan, você com a palavra para fechar. Eu agradeço a presença do nosso querido amigo Dr. Júnior. Essas informações são relevantes, são importantes para nós e para os telespectadores que vão nos escutar no futuro. E é isso, vamos fazer isso várias vezes, passar mais informação sobre conhecimento, né? Que Deus vai nos abençoar. Isso. Amém. É isso aí. Obrigado. Né? Valeu, doutor.